Mateus capítulo 15. Este capítulo apresenta-nos o homem e Deus, contraste moral entre a doutrina de Cristo e a dos judeus. Assim, o sistema judaico é moralmente rejeitado por Deus. Quando falo do sistema, refiro-me a todo o ato moral dos judeus, sistematizado pela hipocrisia que procurava ocultar a iniquidade, ao mesmo tempo que o aumentava aos olhos de Deus, perante quem se apresentavam, servindo-se do nome de Deus para descerem, sob o pretexto de piedade, mais baixo que as regras da consciência natural. É assim que um sistema religioso se converte no grande instrumento do poder do inimigo, e mais particularmente quando aquilo de que esse sistema usa ainda o nome foi instituído por Deus. Mas então o homem é julgado, porque o judaísmo era o homem com a lei e sobre a cultura de Deus. O julgamento que o Senhor pronuncia sobre esse sistema de hipocrisia, ao mesmo tempo que manifesta a consequente rejeição de Israel, dá lugar a um ensino que se estende muito para além desse sistema e que, perscrutando o coração humano e julgando o homem segundo o que dele procede, prova ser o coração uma fonte de toda espécie de iniquidade, e desta forma torna evidente que toda a verdadeira moralidade tem a sua base na convicção e confissão do pecado. Porque sem esta convicção e sem esta confissão, o coração é sempre falso e em vão se vangloria. Desta forma, também Jesus remonta à origem de tudo e sai das relações especiais e temporais da nação judaica para entrar na verdadeira moralidade que pertence a todas as épocas. Os discípulos não observam a tradição dos anciãos, versículos 1 e 2, o Senhor não se prende com ela. Aproveita a acusação para fazer notar à consciência dos acusadores esta verdade, que o juízo, motivado pela rejeição do Filho de Deus, que permitido também com o fundamento dessas relações que já existiam entre Deus e Israel, os escribas e os fariseus invalidavam pela sua tradição o mandamento de Deus, e isto num ponto de capital importância, aquele de que dependiam todas as bênçãos terrestres para os filhos de Israel. Por meio dessas mesmas ordenanças, Jesus, versículos 8 e 9, denuncia também a hipocrisia, o egoísmo e a avareza daqueles que pretendiam guiar o povo e formar o seu coração à moralidade e ao culto de Jeová. Isaías tinha já pronunciado o julgamento deles. Em seguida, o Senhor mostra à multidão, versículo 10 e seguintes, que se trata daquilo que o homem é, do que sai do seu coração, do íntimo do seu ser, e assinala as tristes torrentes que emanam dessa corrupta origem. Mas o que escandalizava aqueles que a si mesmos se consideravam justos, o que era ininteligível para os próprios discípulos, era a simples verdade acerca do coração do homem, tal como é conhecido de Deus. Não há nada mais simples do que a verdade, quando é conhecida, e nada mais difícil, nem mais obscura do que o juízo acerca dela, quando é feita pelo coração do homem, que a não possui, porque o homem julga segundo os seus próprios pensamentos, e a verdade não está neles. Numa palavra, Israel, e particularmente o Israel religioso e a verdadeira moral, são postos em contrastes. O homem é colocado sobre a sua própria responsabilidade e no seu verdadeiro estado perante Deus. Jesus sonda o coração, mas, agindo em graça, atua de harmonia com o coração de Deus e manifesta-o, saindo por uns e por outros dos termos convencionais das relações de Deus com Israel. Uma pessoa divina, Deus, pode andar na aliança que tem dado, mas não pode ser limitado por ela. A infidelidade do seu povo a essa aliança fornece a ocasião
de nos mostrar o Senhor indo além desse lugar. Note-se aqui o efeito da religião tradicional que cega o julgamento moral. O que haveria de mais claro e de mais simples do que esta verdade, que o que contamina o homem não é o que ele come, mas sim o que sai da sua boca e do seu coração? Mas os discípulos não podiam compreendê-la, influenciados como estavam pelo desprezível ensino farisaico que substituía a pureza interior por vistosas formas exteriores. Cristo deixa então os termos de Israel e as suas disputas com os doutores de Jerusalém para ir visitar os lugares que estavam mais afastados dos privilégios judaicos. Foi para as bandas de Tiro e de Sidom, versículo 21, cidades que ele próprio tinha usado como exemplo do que estava mais longe do arrependimento. Veja-se o capítulo 11, onde são equiparados com Sodoma e Gomorra, mas como estando ainda mais endurecidas do que elas. Uma mulher vem dessas regiões, era uma mulher dessa raça maldita, segundo os princípios que distinguiam Israel, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 e 2. Era uma mulher cananeia, vem para pedir a intervenção de Jesus em favor de sua filha, possessa de um demônio. Pedindo a Jesus esse favor, ela serve-se do título que a fé reconhecia o Senhor na sua relação com os judeus, chama-o Filho de Davi. Isto dá lugar a um completo desenvolvimento da posição do Senhor, ao mesmo tempo que condições sobre as quais o homem podia esperar ter parte no efeito da sua bondade na revelação do próprio Deus. Como filho de Davi, ele nada tem a ver com uma cananeia? Não lhe responde? Os discípulos desejavam livrar-se dela, ainda que concedendo-lhe o que ela pedia para pôr em termos a sua importunidade. O Senhor diz-lhes que não foram enviados senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, como lemos no versículo 24. Esta era, com efeito, a verdade. Fossem quais fossem os desígnios de Deus, manifestados por ocasião da sua rejeição, ver Isaías 54, ele era ministro da circuncisão pela verdade de Deus, a fim de cumprir as suas promessas feitas aos pais. Romanos capítulo 15, versículo 8. A mulher, em linguagem mais simples e direta, expressão mais natural dos seus sentimentos, pede a misericórdia e misericordiosa intervenção daquele em cujo poder ela confia. O Senhor responde-lhe que não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cães, aos cachorrinhos. Versículo 26. Vemos aqui a sua verdadeira posição vindo para Israel. As promessas eram para os filhos do reino. O filho de Davi era o administrador dessas promessas. Poderia ele, como tal, desfazer o que distinguia o povo de Deus? Mas esta fé, que se fortalece com a necessidade e que não encontra outro recurso senão no próprio Senhor, aceita a humilhação do seu estado e conclui que com ele há pão para matar a fome daqueles que não têm direito a ele. Esta fé persevera também porque há uma necessidade premente e confiança no poder daquele que veio em graça. Que tinha feito o Senhor na sua aparente dureza? Tinha levado a pobre mulher ao sentimento e à expressão do seu verdadeiro lugar perante Deus, quer dizer, a verdade a seu respeito. Mas então, era verdade para dizer que Deus era menos bom do que ela pensava, menos rico em misericórdia para com a desprezada, que não tinha esperança nem confiança senão nessa misericórdia? Dizer isso teria sido negar o caráter e a natureza de Deus, de que Jesus era a expressão, a verdade e a testemunha sobre a terra, teria sido negar-se a si próprio e ao objetivo da sua missão. Jesus não podia dizer, Deus não tem uma migalha para uma tal criatura. Antes responde de todo o coração, ó mulher, grande é a tua fé,
Seja isto feito para contigo como tu desejas. Deus sai dos estritos limites da sua aliança com os judeus para atuar na sua soberania e soberana bondade, segundo a sua própria natureza. Sai deles para ser Deus em bondade e não meramente Jeová em Israel. Mas esta bondade é manifesta e manifestada para com uma alma levada a reconhecer, em face dessa bondade, que não tem nenhum direito a ela. Era para este ponto que a aparente dureza do Senhor a tinha conduzido. Ela recebia tudo pela graça, embora em si mesma fosse indigna de tudo. É assim e somente assim que toda alma obtém a bênção. Não é somente o sentimento das suas necessidades, a mulher cananeia tinha-o desde o princípio. Eram essas necessidades que a levavam lá. Não basta reconhecer que o Senhor Jesus pode responder a essas necessidades, a mulher vem com esse conhecimento. É necessário estarmos na presença da única fonte de bênção e sentirmos que, apesar de ali estarmos, não temos o direito de nos aproveitar dela. E isto é uma posição terrível? Quando assim acontece, tudo é graça. Deus pode então agir de harmonia com a sua bondade e responder a todos os desejos que o coração possa nutrir para a sua felicidade. Portanto, vemos Cristo aqui como o servo da circuncisão pela verdade de Deus para a confirmação das promessas feitas aos pais e para que os gentios pudessem também glorificar a Deus pela sua misericórdia, como está escrito em Romanos capítulo 15, versículos 8 e 9. Ao mesmo tempo, esta última verdade torna manifesta a verdadeira condição do homem e a plena e perfeita graça de Deus. Deus atua segundo esta verdade, permanecendo fiel às suas promessas, e a sabedoria de Deus é manifestada de modo que causa admiração. Vemos como a introdução neste lugar da história da mulher cananeia desenvolve e põe em evidência esta parte do Evangelho. O princípio do capítulo expõe o estado moral dos judeus, a falsidade de uma religiosidade farisaica e sacerdotal, mostra o verdadeiro estado do homem como tal, aquilo de que o coração do homem era a fonte, e revela em seguida o coração de Deus, tal como é manifestado em Jesus. Os caminhos de Jesus para com esta mulher mostram a fidelidade de Deus às suas promessas, e a bênção finalmente concedida faz sobressair a plena graça de Deus em relação com a manifestação do verdadeiro estado do homem, reconhecido pela consciência. A graça elevando-se acima da maldição que passava sobre o objeto desta mesma graça, elevando-se acima de tudo para abrir caminho até a necessidade que a fé lhe apresentava. O Senhor retira-se agora dali e vai para a Galileia, lugar onde estava em relação com o desprezado remanescente dos judeus. Não era nem Sião, nem o templo, nem Jerusalém, mas os pobres do rebanho, onde o povo estava em espessas trevas. Isaías capítulo 9, versículo 2. Lá a sua compaixão segue esse pobre remanescente e exerce-se ainda em seu favor. O Senhor renova, mais uma vez, a evidência não apenas das suas ternas misericórdias, mas da sua presença que satisfazia os pobres do seu povo, alimentando-os com pão. Não é, no entanto, pelo poder administrativo que ele podia conceder aos seus discípulos, mas sim segundo a sua própria perfeição e atuando ele mesmo. Provê as necessidades do remanescente do seu povo. Em consequência, do resto dos pedaços de pão que sobejaram, encheram ainda 7 cestos. Versículo 37. Jesus parte dali sem que algo mais tenha acontecido. Vimos a moral eterna e a verdade interior substituírem a hipocrisia das formas, a religião legal do homem e o seu coração revelado como sendo uma fonte de mal e nada mais.
E o coração de Deus plenamente revelado, elevando-se acima de toda a dispensação, a fim de manifestar a perfeita graça que está em Cristo. Deste modo, as dispensações são postas de lado, embora plenamente reconhecidas, e por isso o homem e Deus plenamente postos em evidência. É um capítulo maravilhoso no que há de eterno na verdade que concerne a Deus e o que a revelação de Deus mostra no homem. E isto, note-se, dá ocasião de revelar no capítulo seguinte a igreja, que não é uma dispensação, mas que é fundada sobre o que Cristo é, o Filho do Deus vivo. No capítulo 12, Cristo era rejeitado segundo uma dispensação e no capítulo 3, o reino era substituído. Aqui o homem é posto de lado, assim como o que ele tinha feito da lei, e Deus atua segundo a sua própria graça acima de todas as dispensações. Aparecem, então, a igreja e o reino em glória. Isto vamos ver nos capítulos 16 e 17.